perguntinha, você já ouviu falar em ceratocone? Ceratocone é uma doença, tá, que atinge os olhos e pode ser hereditária. Nós estamos no mês de junho, é o junho violeta, e tem essa cor porque se dedica, então, a falar do assunto, para conscientizar e combater o ceratocone. E a gente aqui do Balanço Geral fez o seguinte, foi conversar com um especialista, para justamente ajudar nisso, né? Como identificar, quais os sintomas e o tratamento. Acompanhe. Para Débora, a chegada do diagnóstico foi aos 14 anos. Ceratocone. Mas ela disse que sempre monitorava, porque a mãe também tem a doença, que atinge diretamente a visão. Tudo começou com um hábito que parece ser simples, corriqueiro. A gente tem uma certa facilidade, quando a gente tem uma coceirinha, de coçar o olho, assim, com muita vontade. Eu coçava muito o meu olho, tá? Foi uma das coisas que fizeram com que meu ceratocone progredisse, coçar o olho. E é a coceira o principal sintoma mesmo. Como a própria Débora falou que a mãe possui ceratocone. Ela disse que já acompanhava porque sim, é um outro fator para o diagnóstico, a genética. Mas o que é ceratocone? Essa imagem ilustra bem. Enquanto na visão normal a córnea tem o formato de globo, na doença a visão se projeta para frente, como um cone mesmo, o que afeta o enxergar para longe e muitas vezes, mesmo com o uso de óculos, não resolve. Como o ceratocone é uma doença que acomete a parte anterior do olho, a córnea, ela precisa ser diagnosticada por oftalmologista, né? E ela começa geralmente nas idades mais cedo, antes dos 20 anos. E esse público-alvo, às vezes, ele não tem um autocuidado que seria necessário com uma pessoa, né, acima dos 20 anos, uma idade adulta. O médico oftalmologista é especialista em ceratocone. E ele também explica que é mais comum aparecer na faixa dos 10 até os 20 anos de idade. Ele mesmo foi diagnosticado na adolescência, quando muito já se indicava direto um transplante. Mas hoje o Dr. Jefferson esclarece, em torno de 10% é indicado para esse procedimento. Segundo ele, existem alternativas e tratamento para trazer conforto e conviver bem com o ceratocone. O único tratamento de cura para o ceratocone é o transplante. Se a gente falar em curar, né, ceratocone, é transplante córnea. Mas a gente não considera isso porque se a gente estabilizar, a doença fica estável. Né? A princípio, pelos estudos, aí, a gente tem estabilidade de 15, 20 anos ou até mais. Né? Então, a gente faz, por exemplo, um tratamento que é o crosslinking. A gente aplica uma vitamina na córnea e a gente estabiliza essa doença. Então, no momento que você não tem a progressão, você não vai ter aquele astigmatismo irregular, aquele grau ruim que não é corrigido por óculos. Com a Débora foi assim. O uso de lentes, mas para uma das vistas chegou a ser necessária sim a realização do transplante de córnea. Ela consegue ter uma rotina bem tranquila. Mãe de 3 filhos, uma foi diagnosticada com a doença, o que reforça a hereditariedade. Para ela, é a consulta médica que ajuda a descobrir e, caso descoberta, trazer a tranquilidade para o tratamento adequado. Hoje eu estou bem tranquila, tá? Porque a medicina ocular avançou muito e você tem vários tipos de tratamentos para o ceratocone. Mas no começo, que era lá na década, no final de 80, 90, foi bem complicado. A estimativa é que em torno de 150 mil pessoas descobrem a doença por ano no Brasil. E é esse o principal recado pelo médico, saber identificar o quanto antes, para mais qualidade de vida. Se você fizer o diagnóstico precoce dessa doença, você trata, estabiliza a doença e a criança, o adolescente, o adulto jovem vai ficar depois usando óculos, tá? Talvez para o resto da vida e fazendo acompanhamento, né? Por isso que o diagnóstico precoce é importante. Se você fazer o diagnóstico precoce e tratar, usa o óculos, você evita as complicações relacionadas, que são complicações visuais. A criança acaba tendo, ou o adulto, né, dificuldade de enxergar mesmo com óculos. A gente não deve chegar nesse estágio. Então, existe tratamento.